Olá, amigos! Fala aí, turminha. Voltamos aqui, Santos The Best, canal totalmente voltado ao Santos, que chega para a gente falar da última rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou na Vila Belmiro. Santos 1, 2, 3, Cruzeiro 0. E o Santos faz o papel de casa. O Santos espanta a Série B, show Série B. E além disso, o Santos belisca uma vaga na Copa Sul-Americana 2026. Vamos falar aqui também dos erros dessa temporada, dos acertos, de tudo. Mas antes, se inscreva no canal, já ativa o sino aí você para não perder nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, sem perder tempo, tem muita coisa para se falar. Primeiro, a vitória do Santos dentro de campo. Santos 3-0. Personagem do jogo foi o Tassiano, ele mesmo, Tassigol, entre aspas, né? Que jogou aí como centroavante e acabou fazendo 2 gols. Um de cabeça, no escanteio batido pelo Neymar, né, muito bem cobrado. O Tassiano desviou, fez 1-0 para o Santos. Depois o segundo gol foi muito bonito a jogada, né? O Igor Vinícius, que vem jogando muito, ele dá opção de jogadas ofensivas para o Santos pelo lado. O Igor Vinícius, ele melhorou demais o setor direito do Santos. Então, ele dá essa opção de fazer a jogada, de cruzamento, de passe. Então, ele está jogando muito bem. E ele fez a jogada. O Neymar deu um toque espetacular para ele, né? Aquilo que eu falei, que o Neymar precisa de jogadores que saibam jogar com ele. Aquela jogada, aquela tabela que o Neymar precisa. Ele precisa que os jogadores consigam pegar o raciocínio dele e transformar isso em jogadas para o Santos. E aconteceu nesse lance em que o Neymar dominou, tocou pro Igor Vinícius, que fez um passe espetacular para trás, e o Tassiano bateu bonito de primeira, fez um belíssimo gol do Santos, né? A jogada como um todo, 2-0. E depois o Santos não começou, o segundo tempo do Santos não foi tão bom no começo, né? O Santos daí parecia que estava um pouco já satisfeito, sabendo que não tinha perigo mais de cair. A briga estava entre Internacional, Ceará e Fortaleza lá embaixo e o Vitória. O Santos já estava mais tranquilo, sossegado com 2-0. O Cruzeiro assustou no primeiro lance do jogo, quase, nos comecinho, né? Com o Gabigol. Aquilo que eu falei, o Gabigol fez um golaço, que foi anulado, porque ele estava assim à frente da zaga do Santos, mas você vê como ele é um centroavante fazedor de gol, o Gabigol. A bola que caiu para ele, ele fez o gol. Ele estava impedido, mas ele fez. Então era um jogador que a gente falava, cuidado porque ele pode causar problemas. Mas o gol foi anulado, né? E depois do segundo tempo o Cruzeiro teve um outro gol também anulado, que também estava em impedimento. Então o Santos tomou 2 gols do Cruzeiro, que ambos estavam em posição irregular, mas o Santos faz os 2-0. Depois no segundo tempo o Santos voltou um pouco mais já tranquilo, não estava jogando tão bem, e aí sai o gol do cruzamento também do Neymar de escanteio. O João Schmidt, que é muito bom de cabeça, fez o terceiro gol do Santos. Ali fechou o caixão, 3-0. O Santos já estava matematicamente classificado para a Sul-Americana, porque o Santos dependia só dele. Porque o Santos disputava essa vaga com o Vasco e com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez a parte dele, venceu o Vasco e se classificou. E o Santos foi beneficiado, porque era um confronto direto entre os dois. Então, se fosse dar um empate, o Santos passava os dois, e uma vitória de um ou de outro, o Santos ia passar um dos dois. Então foi o que aconteceu. O Santos passou o Vasco, né? Passou com o Corinthians também, né? O Corinthians ficou atrás do Santos na classificação geral ali. Então o Santos termina numa posição, digamos assim, honrosa, né? Santos 47 pontos, 12º colocado. O Corinthians em 13º com 47 pontos também, mesma pontuação. O Santos tem o mesmo saldo de gol do Corinthians, mesmo número de vitórias, só que o Santos tem mais gols marcados e também o Santos vence nesse critério, né? Então o Santos ficou na frente do Corinthians e classificado para a Sul-Americana. O Santos vai disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem, então conseguiu ainda, apesar de tudo, essa vaga para uma competição internacional que é importante. E aí, quando o Santos faz essa classificação e a vitória, ficou tudo bonito, 3-0. E aí agora o que a gente tem que pensar? Show Série B, o Santos esquece, né? E vai agora fazer o planejamento, o projeto para 2026. O que o Santos pode agora levar de vantagem para a próxima temporada? É a continuação da comissão técnica, do Vojvoda.
que agora parece que, né, começou meio ali, chegou meio apavorado, meio não sabendo o que fazer, meio assustado com o problema que ele se enfiou, com a repercussão do Santos, a cobrança, etc. O Vojvoda meio que se assustou. Começou a fazer umas lambanças, o Santos perdeu alguns jogos, mas depois ele conseguiu, parece que acertar praticamente o time do Santos, né? Não um time titular, digamos assim, mas ele conseguiu acertar as peças ali, encaixar. O Neymar cresceu de produção, ajudou a fazer os gols, né? Aí ele pôs o Guilherme novamente, o Guilherme conseguiu contribuir com alguma coisa, colocou o Adonis lá na defesa, o Adonis deu conta do recado, né? Colocou o Igor Vinícius como titular absoluto, e aí ele ganhou, porque o Igor tá jogando muito, um dos melhores jogadores do Santos hoje, né? O Brasão continua pegando muito, e aí o Santos foi se acertando. O Ilharão, não podemos esquecer o Ilharão, foi um jogador fundamental nessa recuperação do Santos, liderança, não treme, jogador que joga tranquilo, muita raça, muita vontade, aquele pitbull realmente que a gente precisava ali de volante, ajuda na marcação, se precisar jogar na defesa com 3 zagueiros, ele joga com 3 zagueiros. Então o Ilharão foi um jogador fundamental também para contribuir para essa escapada do Santos na reta final. E aí então o Vojvoda, ele fez isso, apostou nos jogadores experientes e conseguiu ter o resultado, livrou o Santos do rebaixamento. Agora ele tem uma base, um time já mais ou menos esboçado, uma esboção de time. Um lateral direito titular jogando bem, que é o Igor, tem um zagueiro que parece que pode se firmar, tem um lateral esquerdo bom, que é o Souza, tem 2 volantes bons, tem, né, um jogador espetacular, que é o Neymar, tem alguns jogadores que ele está confiando que está dando certo, como o Barreal, que não é craque, mas ajuda. A gente precisa que o Rollaser consiga desabrochar e contratar alguns jogadores ainda para ajudar, porque só com isso também não dá. O Santos, que agora, a partir da temporada de 2026, vai ter um calendário maior. O Santos, esse ano, o Santos só disputou o Paulista e o Brasileiro, só. 2 competições. O ano que vem, não, o Santos tem 4 competições. Vai disputar a Copa do Brasil, né? Vai disputar a Copa Sul-Americana, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar o Paulista. Então, o ano que vem, o calendário do Santos vai ser muito mais apertado, terá muito mais jogos. Vai precisar de um elenco até melhor. Porque se com esse já passou apuro com 2 competições só, você imagine com 4, aonde não vai poder contar com o Neymar em todos os jogos. Então o Santos vai ter que fazer um planejamento já, não pode errar como errou esse ano. Eu vi o Marcelo Teixeira falar agora na entrevista coletiva aí, junto com o Alexandre Matos, que também já está no clube há um certo tempo, agora eles vão poder aí fazer essa reformulação e poder fazer esse planejamento. O Santos não pode mais errar. Como errou nessa temporada, não pode errar na próxima, certo? O planejamento tem que ser bem feito. Eliminar os jogadores que não produzem, jogadores que ganham muito, salário alto, fazer acordo e dispensar. E contratar um pouco de jogadores mais jovens para poder deixar esse elenco do Santos mais jovem. E fortalecer o time, certo? O Vojvoda, agora, ele salvou o Santos, a missão dele foi cumprida, só que agora ele tem um trabalho já em andamento. O Santos vai ter um treinador no começo da temporada já em andamento, um treinador que já está aqui, certo? Então a gente espera que agora o Vojvoda, podendo ter um tempo muito maior para trabalhar, para ele montar o elenco junto com o Alexandre Matos, que aí eu acho que o Vojvoda pode desenvolver um trabalho ainda melhor no Santos, certo? Nós vamos ter a nossa comissão técnica já de 2026, a mesma de 2025 agora de agosto para cá, certo? Então, o Vojvoda vai ter que... Ele falou ali na coletiva que a primeira pergunta que ele ouviu quando ele chegou em Santos foi da base, falar sobre a base, e a última pergunta foi também sobre a base. Só que o Vojvoda, ele falou que ele conhece a base aos poucos, que ele gosta de alguns jogadores, citou alguns nomes, mas que ele não aproveitou a base nessa temporada. Mas a gente vai dar um desconto porque ele apostou nos veteranos aí, nos jogadores experientes para salvar o Santos. Mas agora, a partir da temporada do ano que vem, ele tem por obrigação aproveitar melhor a base do Santos, como o Robinho Júnior, como o Gabriel Bom Tempo, como outros jogadores que a gente sabe que podem jogar no Santos e ajudar, contribuir, essa molecada a crescer, certo? Porque vai precisar de um elenco melhor, vai ter que aproveitar mais a base. Entendeu, Vojvoda? Não vai ter dinheiro para contratar aí 3, 4, 5 jogadores de elite para vir jogar no Santos, não vai. Entendeu? Vai ter que ter um de elite que é segurar o Neymar, né? E o resto vai ter que se encaixar. Então, apostar na base, dar oportunidade para os moleques, porque você vai ter tempo, você vai ter competições para dar oportunidade para eles, Paulista, né?
que não tem, que dá para colocar a molecada para jogar, aproveitando junto com os veteranos, tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Copa do Brasil e Sul-Americana não tem perigo de rebaixamento. Então você vai poder aproveitar melhor os jogadores, não vai ter desculpa como você deu agora. Que a gente entende, você aproveitou os veteranos para poder escapar, por isso você não colocou muita base. Você não é um treinador de aproveitar muito a base, mas você está no Santos, irmão. Você tem que entender isso, que é um dos maiores clubes formadores do futebol mundial, se não for o maior, o Santos. Tá ali com o Barcelona, né, das categorias de base do Barcelona, o Real Madrid, né, o São Paulo sempre revelou bastante, né, agora o Palmeiras revela bastante, tem vários clubes que revelam muitos jogadores mundo afora, e o Santos está entre eles, e você tem que aproveitar isso que o Santos tem, que é a base. Sabemos que não temos as melhores gerações, mas mesmo assim tem jogadores bons ali, certo? Então o Santos vai ter que, o Vojvoda, começar a temporada e planejar, e o Santos contratar alguns jogadores. E a gente já está falando alguns já no mercado que o Santos já tem interesse, e agora a partir de, o Marcelo Teixeira acabou de falar, a partir de hoje e amanhã, o Santos já começa o planejamento, já vai ter uma reunião com o pai do Neymar, que ele falou, já agendada para essa próxima semana. O Neymar falou pós-jogo que foi um alívio, que precisa agora de um descanso, vai ter esse problema dele, né, do joelho, que ele vai ter que se recuperar, a gente já sabe. Mas o pai do Neymar terá uma reunião com o Marcelo Teixeira para acertar o fico do Neymar, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, que é na metade do ano que vem, né? Então, passa por aí o planejamento do Santos. Primeiro, manter o Neymar e depois fazer o time em torno do Neymar melhor, com mais qualidade, para que possa o Santos chegar mais longe nas competições da temporada que vem. Esse ano brigou para não cair, escapou, beleza, foi no sufoco. Mas agora, ano que vem, tem 4 competições. 4. Dá para brigar por alguma coisa, pô. Tem que tentar começar a brigar novamente por títulos. Não é do dia para noite, não. Mas tem que começar a pensar grande. Ficar só pensando em rebaixamento não adianta. Você viu o Internacional aí, ó. Escapou por um milagre. Um milagre que foi abençoado o Abel Braga aí. Porque o Internacional estava virtualmente rebaixado, né? E aí ele contou com a incompetência do Ceará, que perdeu pro time C do Palmeiras, e contou com a incompetência, né, do Fortaleza, que nadou, morreu na praia, precisava de pelo menos, né, um empate ali, e o Fortaleza praticamente perdeu do Botafogo de virada e salvou o Internacional, entendeu? Então, a gente não quer que aconteça mais isso. O que ficou em 23 tá na história, ficou passado, mas agora a gente não pode mais repetir isso, esse tipo de problema nunca mais, para que o Santos volte a disputar títulos. Não vai ser campeão sempre, não vai, nunca foi, mas tem que estar lá em cima, sempre brigando, buscando alguma coisa, certo? Não dá para ficar um ano cai, no outro quase que cai, aí depois no outro briga de novo para não cair. Aquilo que a gente fala, quando começa a bater muito na trave, uma hora cai, entendeu? Então, a gente não tem muita coisa para comemorar, sair festejando, porque o Santos permaneceu, não. Foi obrigação permanecer na Série A, mas o que eu gostei foi a vaga na Copa Sul-Americana, que eu acho que o Santos vai crescer bastante com essa competição no ano que vem, certo? E também com a Copa do Brasil garantida e o Paulistão para disputar, e o Brasileiro, que começa desde o começo do ano, com um calendário maior, né, com datas mais espaçadas, para que os clubes não fiquem tão apertados, e o Brasileirão vai começar já em janeiro também, vai até o final do ano. Então vamos aí fazer o planejamento correto para que a gente não passe apuro, beleza? Se você gostar do vídeo, você dá like, deixa a opinião de vocês nos comentários sobre tudo, o que a gente falou da temporada do Santos, deixa a opinião de vocês, o que vocês quiserem falar para a gente trocar ideia. Um forte abraço, fique com Deus, a gente volta com mais Santos aqui no canal. Eu fui!